Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Danilo e na aula de hoje nós vamos ver sobre análise dos projetos para a construção e também um pouquinho sobre visitas técnicas no local da obra. Pessoal, hoje o assunto é a análise do projeto da obra e também a visita técnica no canteiro de obras antes mesmo de iniciar os nossos projetos. Bom, a importância da análise do projeto. Cabe ao engenheiro de custos, ao iniciar o cálculo do orçamento de uma obra ou a elaboração do custo de um projeto em licitação, considerar os seguintes pontos. Primeiro, analisar profundamente todos os dados disponíveis, por exemplo, edital, caso seja uma obra pública, contrato, caso seja uma obra privada, e os projetos, que são as plantas e as especificações. Isso é muito importante ser analisado porque, principalmente as plantas e especificações, ali você tem algumas especificações de como vai ser construída a sua obra, certo? Construída a sua edificação. Bom, então, se tem platibanda, se não tem, se a parede é mais alta, se não é, se uma parede é mais baixa, se tem presença de laje, se a laje é em toda a residência, onde tem presença de forro, enfim, onde que está locadas as tomadas, onde que estão locados os pilares e as vigas. Tudo isso vai interferir, na elaboração do orçamento, então é muito importante analisar isso. Em relação ao edital, ao contrato, isso cabe à parte burocrática, à parte administrativa aí, da sua empresa. É muito importante analisar, pois é sempre bom a gente estar atento a alguns asteriscos e letras miúdas dispostos aí, principalmente em editais. Segundo ponto aí é promover visita técnica ao local dos serviços a fim de tomar ciência das características do local. Dificuldades executivas, dificuldades de acesso, a existência e procedência de materiais e mão de obra. Será que no local onde você vai executar essa obra, será que já não tem uma obra construída? Já pensou? Então por isso a importância de estar visitando o local, né? Já pensou se esse lote que você vai construir passa um córrego dentro desse lote? Pode acontecer. Já pensou se tem 3 árvores nesse lote? Pode acontecer. Tem que fazer a retirada das árvores para poder construir isso. Isso vai acarretar em atraso na sua obra. Então, muito importante visitar o local da obra aí, em relação à presença de postes, em relação a dificuldades executivas, por exemplo. Às vezes é um terreno montanhoso, o lote não tá nivelado, enfim, né? É sempre bom também prever se você vai ter, se na cidade existe a fonte de material, se lá realmente tem uma loja de material que entrega o material para você, lá vai ter a mão de obra, porque tem cidades que não tem mão de obra, né? Por mais pequenas que sejam as cidades, enfim, tem de tudo, né, pessoal? Então, por isso a importância de você conhecer o local da obra antes de mesmo você começar a projetar essa obra, muito importante mesmo. Terceiro ponto aí, no caso de concorrentes, identificar junto à empresa qual que vai ser o plano de ataque, qual que vai ser a prioridade aí, né? Então, você precisa orçar o custo da obra com precisão máxima para você poder diminuir o BDI. Como assim? Se você garante mais ainda o custo direto, você diminui o custo indireto. Dessa forma, você consegue diminuir o seu BDI. Quando você diminui o seu BDI, automaticamente você está diminuindo o preço da obra. E isso é muito bom, porque te ajuda a ganhar licitações e te ajuda também a manter um melhor preço, tá bom? A leitura cuidadosa, bem como a análise conscienciosa de todos os dados disponíveis no orçamento a ser elaborado, será fundamental importância para o resultado a ser obtido. Assim como eu falei, alguns asteriscos, algumas letrinhas miúdas no contrato, é sempre bom a gente estar ciente do que nós estamos assinando. É de vital importância nesta etapa o conhecimento integral das especificações do serviço, a fim de se garantir a fidelidade de seu custo. A elaboração incorreta da relação dos materiais, mão de obra ou equipamentos necessários para a execução da obra será fator capital no acerto do valor final do orçamento em elaboração. Ou seja, é sempre bom nós lermos aí os projetos, os editais, para que não haja erro no orçamento, porque depois de assinado e elaborado o orçamento, se a obra infelizmente custar mais caro que o seu orçamento, o furo é totalmente seu, a culpa é sua e aí você que vai arcar com as consequências, tá bom? Então por isso a importância de ler aí todos os documentos. Bom, falando agora um pouco sobre visita técnica. Complementando aí
A análise do projeto é de fundamental importância ao orçamentista, que nós estamos falando do orçamentista, mas não que o projetista também não seja importante ele fazer uma visita no local da obra, tudo bem? Estamos falando do orçamentista, mas é importante que sempre o profissional que vai realizar o serviço está fazendo uma visita ao local da obra, seja o engenheiro executor da obra, seja o engenheiro projetista, ou seja também o engenheiro orçamentista. Bom, então ele deve realizar a visita técnica ao local de execução das obras para ter pleno conhecimento das dificuldades logísticas a serem encontradas. Por exemplo, vamos dizer que na nossa obra, lá no nosso canteiro de obras, para chegar lá demora 1 hora, porque é uma zona rural. Então assim, eu tenho que prever isso porque eu sei que será 1 hora a menos do meu dia, então será 1 hora a menos trabalhada lá no canteiro de obras. E isso com certeza vai atrasar a minha obra. Então eu tenho que prever isso, porque eu tenho que colocar lá no meu cronograma que a obra, infelizmente, ela vai durar um pouco mais devido ao deslocamento, tá? Então isso é um exemplo de por que a gente tem que visitar a obra e por que isso vai acarretar em erros lá no nosso orçamento. É inconcebível a execução de um orçamento de obra sem uma visita técnica minuciosa no local da realização do serviço, da realização da obra. Acho que ficou claro, né, pessoal? Sempre é bom você saber fisicamente o que está acontecendo e o que você vai estar elaborando. Então, nunca faça um orçamento sem visitar o local da obra. É indicada a preparação de um relatório adequado para cada tipo de serviço ou obra a ser vistoriada, em função da sua localização ou das dificuldades que você vai encontrar. E esse relatório ele deve responder então os seguintes quesitos. Primeiro, existência de jazidas de materiais, né? Ou seja, cascalho, pedra, brita, né? Se você vai ter, onde que você tem, suas localizações, volumes e condições de utilização. Por exemplo, você vai trazer a pedra para fazer o concreto da onde? A brita, né? A areia. É da cidade vizinha? É da cidade que você está executando a obra? Porque vai demorar, às vezes pode demorar um tempinho para esse material chegar na sua obra, certo? Tem cidades aí que não tem jazidas perto, e demora em torno de 1 a 2 dias para chegar, então isso tem que ser previsto. Segundo, condições dos acessos aos locais de serviço. Igual eu citei o exemplo lá de ser na fazenda, ou ser, por exemplo, em uma cidade grande, onde tem muitos semáforos, né? Então, o engarrafamento, então as condições ao acesso lá ao canteiro de obras. Então isso também tem que ser previsto. Possibilidade de contratar mão de obra especializada ou não na região e identificação de cidades de apoio. Se tem um exemplo que, por exemplo, vamos dizer que você vai executar uma parede de drywall. Vamos dizer. No seu orçamento você vai colocar lá uma parede de drywall, o material e o valor daquele serviço. Porém, na cidade que você vai executar essa obra, ninguém sabe instalar drywall. Como? Então, onde que você vai achar essa mão de obra? Nas cidades vizinhas, certo? Porém, para essa mão de obra vir para a sua cidade executar esse serviço, tenho certeza que o custo dela é quase dobrado. Né? Por quê? Por causa do deslocamento. Entendeu? E quando ele vai vir instalar, ele vai ter que dormir em algum lugar, então tem a estadia, tem a alimentação. Então, isso acaba onerando o valor do serviço. Isso você tem que saber antes de fazer o orçamento. Então, para isso, é importante essa análise também. Quanto às instalações do canteiro de obras, pedreiras, oficinas e outros. E aí? É uma obra grande? É necessário instalar uma oficina dentro do seu canteiro, né? Tem que instalar aí uma espécie de almoxarifado, de controle de material, né? Enfim, essas instalações do canteiro de obras, isso é mais voltado para grandes obras de grande porte. Mas isso também é ideal você saber no momento que você vai fazer a visita técnica. Se caso houver, você tem que destinar aí um espaço dentro do canteiro para que você possa elaborar essas instalações aí. Bom, importante também o tipo de fornecimento de energia elétrica, se é alta tensão ou baixa tensão, muito importante isso. Se você tem disponibilidade de água, rede de esgoto, isso também é muito importante, faz parte do seu projeto isso. Isso vai interferir no seu projeto, então é muito bom você saber disso. E por último, levantamento em localidades próximas de preços e disponibilidade para emprego na obra dos principais materiais. Em relação aos preços aí é muito importante, talvez a parte mais importante da elaboração do seu orçamento. Aí quando eu falo assim, levantamento em localidades próximas, você vai levantar aí o preço na sua cidade e em cidades vizinhas, né? Geralmente, às vezes,
Na maioria das vezes, o preço de uma cidade grande, de uma cidade maior, que tem um porte maior, consegue fornecer um material com custo menor. Dessa forma, às vezes, você trazendo esse material de fora, você consegue algumas economias na sua obra. Vamos lá agora para as características próprias do projeto. O engenheiro de custos, em coordenação com outros técnicos envolvidos no projeto, tomará conhecimento dos problemas específicos que envolvem a obra e que refletirão na estrutura de custos a ser composta. Ou seja, o engenheiro de custos, o orçamentista, ele não deve trabalhar sozinho, ele trabalha com uma equipe e ele vai reunir com essa equipe e vai definir quais são os problemas aí que devem ser resolvidos e que influenciarão no valor da obra, certo? A fim de garantir a precisão do orçamento, a elaboração do planejamento de execução da obra deverá ser previamente realizada, uma vez que o modo de ataque à obra influi diretamente em seu custo. Aqui nós já estamos falando de planejamento de obra, como que vai ser a execução dessa obra, você precisa planejar tudo, né? Como que você vai executar, com que métodos que você vai executar. Então assim, você precisa ter a bala na agulha, né, informalmente falando, para que nada saia daí do seu planejamento. Então é muito importante o planejamento da obra e você tem que planejar tudo, desde o início da obra até a entrega. Então o planejamento executivo de uma obra, ele vai se desenvolver em 4 etapas. A primeira é o plano de ataque ou plano de execução, o segundo é o cronograma da utilização dos equipamentos, o terceiro é o cronograma físico-financeiro e o quarto é o dimensionamento aí do canteiro de obras. Isso para você poder iniciar a sua obra. Então vamos conhecer essas etapas aí. Bom, o plano de ataque é a sequência racional do conjunto de atividades. Por exemplo, a época de início da sua construção é uma época chuvosa? Quando que vai ser? Ah, vai ter chuva? Ah, não vai ter chuva. Beleza, isso você precisa saber porque isso influencia, né? Sabemos que tem alguns serviços aí que não são capazes de ser executados embaixo de chuva. Bom, o período de execução, visando objetividade de conhecer as condições climáticas, chuvas, exatamente, né, o que eu estava falando. Outra coisa também que é importante você analisar, se a época do início da construção não tem algum feriado, não tem algumas férias, né? Vamos supor que você quer iniciar essa obra dia 24 de dezembro. Provavelmente dia 25 tudo para e volta ali no dia 2, 3 de janeiro. Então isso vai influenciar aí no seu cronograma. Bom, ali é o terceiro item, consequência da localização e do tipo da obra. Aquele exemplo que eu citei, se é uma localização em zona rural ou se é cidades que possuem congestionamento, isso vai atrapalhar o seu orçamento, pode ter certeza disso. Plano sequencial de execução do serviço. Tudo tem que ser executado sequencialmente. Por exemplo, não tem como você executar a cobertura de uma casa sem estar pronto, por exemplo, as paredes, sem estar pronto a estrutura. Como que você vai executar, né? Então isso você precisa ser planejado e esse plano ele tem que ser sequencial, tem que seguir uma sequência lógica aí. Segundo é o cronograma da utilização dos serviços. Por exemplo, o plano de execução ele permite, juntamente com o estabelecimento das equipes, a determinação da quantidade, o tipo e período de ocupação de diversos equipamentos, certo? Quanto tempo que vai ser preciso utilizar a bitoneira? Serão 100 dias úteis, né? Então, com base no plano de ataque, nós vamos aqui conseguir definir essas quantidades de período que vai ser utilizado esses equipamentos. Isso é importante porque, assim como na aula passada eu expliquei, nós vamos inserir no nosso orçamento apenas a quantidade de horas trabalhadas de cada equipamento. Terceiro, cronograma físico-financeiro, muito importante. É de fundamental importância a elaboração deste cronograma de modo a determinar aí a sequência executiva, bem como também a sua quantificação por etapas. Por exemplo, vamos dizer ali que vamos dividir a obra em serviços preliminares, infraestrutura, supraestrutura, cobertura e assim vai. O cronograma físico-financeiro, eu vou colocar lá os meus serviços preliminares. Quantos dias eu vou gastar para executar esse serviço, para finalizar, e qual o valor para eu poder executar esse serviço. Isso em forma de planilha, isso em forma de tabela, isso em forma de cronograma. Esse é o cronograma físico-financeiro que indica aí quanto tempo demora e quanto que você gasta para poder executar aquele serviço. Nós vamos conhecer esse cronograma no decorrer da disciplina. E quarto, o dimensionamento do canteiro de obras e instalações industriais. Uma vez conhecidos os prazos de execução, tipo e quantidade de cada serviço, bem como a relação de equipamentos e as instalações necessárias,
Enfim, aqui deu um exemplo de usina de asfalto, pedreira, usina de concreto, areial, carpintaria, área de dobragem de ferro, enfim, isso são instalações do canteiro. Tem-se condições de dimensionar e elaborar o layout dessas instalações, beleza? Então, desde lá o plano de ataque, ao cronograma cronograma de utilização dos equipamentos, cronograma físico-financeiro. Então, agora no quarto passo, você consegue dimensionar o canteiro de obras. Tá? Você consegue dimensionar ali o layout da oficina, da carpintaria, enfim. Para isso, você tem que conhecer todos os serviços e conhecer as suas demandas, tá? Então, era isso. Bom, pessoal, a aula de hoje terminamos aqui. Se você tem alguma dúvida, não deixe de me perguntar. Anote a sua dúvida num papel e toda terça às 7h30 da manhã nós teremos encontro aí através da webconferência, onde nós podemos estar sanando algumas dúvidas. Não deixe de perguntar, porque nós estamos aí num período diferente, num sistema diferente, então acredito que as dúvidas pode ser que surjam com mais frequência, né? Então não deixe de perguntar, não deixe de tirar suas dúvidas. Valeu!